Se Satanás foi criado por Deus como uma entidade perfeita, surge a questão: como surgiu sua natureza maléfica? De onde emergiu o impulso inicial de Satanás para o mal? Semelhante a todos os anjos, Satanás foi originalmente formado por Deus, ato que se realizou por meio de Jesus Cristo, conforme indicado em João, que diz: no início era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A existência de toda criatura é um débito para com Deus, sem cuja intervenção nada existiria. É essencial ressaltar que todas as obras de Deus eram imaculadas, incluindo Lúcifer, que mais tarde seria conhecido como Satanás. Então, como surgiram a imperfeição e o mal? Como a humanidade e até certos anjos se desvirtuaram? De que maneira Satanás se tornou malicioso? Hoje, ponderaremos sobre esses temas. A descida de Satanás da graça é um evento de grande significância. Para compreendê-lo, vejamos o que disse o profeta Isaías sobre a origem e queda de Satanás. Como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da aurora, você foi atirado à terra, você que abateu nações. No seu coração você pensou: subirei aos céus, exaltarei meu trono acima das estrelas de Deus, sentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte, subirei acima das nuvens, serei como o Altíssimo. Contudo você foi precipitado para o Sheol, para as profundezas do abismo. Ezequiel oferece uma descrição ainda mais impressionante do estado original impecável de Satanás e sua subsequente queda ao abismo. Ele declara sobre Satanás: você estava no Éden, o jardim de Deus, adornado por toda pedra preciosa, rubi, topázio, diamante, crisólito, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Os engastes e montagens eram de ouro, foram preparados no dia da sua criação. Você era o querubim ungido que cobre, e eu o coloquei. Você estava no monte santo de Deus, andava entre as pedras flamejantes. Você era perfeito nos seus caminhos desde o dia em que foi criado até que a iniquidade foi achada em você. Por causa do seu comércio, você se encheu de violência e pecou. Por isso, eu o expulsei do monte de Deus e o eliminei, ó querubim protetor, de entre as pedras flamejantes. Ao se rebelar contra Deus, Satanás não somente atraiu sobre si a ira divina, mas também persuadiu um grupo de anjos a se aliar a ele contra Deus. Estima-se que aproximadamente 1/3 dos anjos se juntou a Satanás nessa rebelião. Nesse momento, Satanás e seus anjos passaram a encarnar o mal, opondo-se a Deus, ao seu plano divino, e aos seres humanos que ele criou. A perfeição reflete as qualidades morais e pessoais excepcionais de Satanás na criação. Ele era repleto de sabedoria e emitia uma beleza estonteante. Ele possuía o selo da perfeição, impecável em beleza e íntegro em seus caminhos desde o início de sua existência. Isaías e Ezequiel atestam que ele detinha a mais elevada posição entre todos os seres criados no universo. Fica evidente também que ele tinha um vínculo especial e íntimo com Deus. Ele habitava no Monte Santo de Deus, um símbolo do lugar da glória visível de Deus. Contudo, embora não detalhado explicitamente, o relato revela que foi achada iniquidade nesse anjo que era supostamente perfeito. Como isso se deu? A pista mais clara está em Ezequiel, que diz: sua formosura fez com que se ensoberbecesse, e sua fama corrompeu sua sabedoria. Por isso eu o lancei por terra, fiz dele um espetáculo para os reis. Pelo orgulho e foco excessivo em si mesmo de Satanás, sua sabedoria foi eclipsada. Ele ficou obcecado consigo mesmo, refletindo sobre sua própria beleza, ao invés de glorificar a Deus, o que ocasionou sua ruína. Esta narrativa evidencia os riscos do orgulho e egocentrismo. Em Lucas, Jesus mencionou ter visto a queda de Satanás do céu como um relâmpago.
Para entender completamente o que Jesus quis dizer, devemos considerar o contexto dessa declaração. Aconteceu quando os 70 discípulos retornaram após serem enviados por Jesus para pregar e preparar o caminho para Jerusalém. Eles voltaram cheios de júbilo e, possivelmente, orgulho próprio, relatando a Jesus: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Então, Jesus os advertiu sobre o orgulho, dizendo: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Jesus alertava sobre o perigo do orgulho desmedido, indicando que a satisfação em ter domínio sobre os demônios não deveria conduzi-los ao orgulho exagerado. O orgulho é um pecado que pode dar origem a outros pecados, tal como a arrogância desmedida provocou a queda de Lúcifer e sua expulsão do céu. Os discípulos deveriam ser prudentes para evitar tal perigo em seu ministério. Lúcifer se exaltou devido ao seu orgulho, e eles deveriam aprender com sua queda, mantendo-se humildes em seu ministério. Como resultado de seu comportamento inadequado e rebelião, Deus depôs Satanás, e ele foi expulso de sua posição privilegiada no Monte Santo de Deus, vindo para Amrim, a terra. Após seu pecado original, a punição que o aguarda é o fogo eterno, como citado em Mateus. Satanás introduziu o mal no mundo, apesar de ser perfeito em sua criação, pois o mal se originou nele à medida que desenvolveu orgulho e arrogância, transformando algo belo e perfeito em pecado e imperfeição. Eis algumas ações que o orgulho levou Satanás a considerar e tentar contra Deus. Ele disse: Ascenderei aos céus. Mesmo já tendo acesso à presença de Deus, Satanás almejava ocupar o lugar de Deus. Exaltarei meu trono acima das estrelas de Deus. A menção às estrelas simboliza os anjos, e Satanás desejava elevar sua autoridade acima de outros seres celestiais. Sentarei no monte da congregação, indicando que Satanás aspirava a dominar em todos os aspectos. Serei como o Altíssimo. Essa afirmação é o ápice de sua autoafirmação e rebelião, demonstrando sua ousada ambição de equiparar-se a Deus. Devido à rebelião causada por seu orgulho e autoabsorção, a personalidade de Satanás sofreu uma transformação drástica, de perfeito para imperfeito. A santidade que ele antes possuía de seu Criador foi perdida e a corrupção se instalou. O momento preciso da queda de Satanás não é claramente detalhado na Bíblia, mas podemos inferir um período com base em evidências bíblicas. Algum tempo depois da criação original dos céus e da terra, Satanás e seus anjos caíram. Não está claro se a queda de Satanás aconteceu antes ou após a criação da humanidade, mas é evidente que ocorreu antes de Gênesis 3, que narra a tentação de Adão e Eva. Satanás ludibriou e seduziu alguns anjos a se aliarem a ele em sua rebelião, resultando em seu declínio moral irrevogável. Após essa sedução, não havia retorno para eles, e foram condenados a uma existência de transgressão e ruína. O livro do Apocalipse simboliza isso ao descrever como 1/3 das estrelas do céu, que representam os anjos, foram arrastadas pelo dragão, Satanás, em sua estratégia para contrariar os planos divinos. É fundamental recordar que a mesma Bíblia que documenta a origem e a presença do mal também apresenta Deus como absolutamente justo e íntegro em todas as suas ações. Ele considera o pecado extremamente maligno e digno de condenação. Deus não incentiva nem perpetua o pecado, conforme declarado em Tiago. Ninguém, ao ser tentado, deve dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. A tentação não é obra de Deus, mas emerge de nossas próprias vulnerabilidades. Deus está acima da tentação e não induz ninguém a ela. Satanás, em sua formosura, tornou-se uma fonte de soberba que culminou em sua expulsão da presença divina. Seu próprio orgulho e egocentrismo deturparam seu raciocínio.
ele continua impulsionado pelo orgulho, procurando suplantar aquilo que é de Deus. Reconhecer o orgulho de Satanás serve como um alerta para nós, orientando-nos a evitar tal arrogância em nossas vidas, fortalecidos pela presença renovadora do Espírito Santo.